suscitado, ou seja, ele pode ser arguido, ele pode ser manifestado tanto pelas partes como pelo próprio juiz que se sente competente ou incompetente, quanto pelo Ministério Público. No caso, houve o juiz da Vara Civil, ele determinou que a competência seria da Justiça do Trabalho, então houve um conflito negativo de competência. Negativo neste caso. Isso, porque ele disse que a competência não era dele. Se fosse positivo, estaria alegando que a competência seria dele. Ou se a Justiça do Trabalho tivesse suscitado e dissesse, não, a competência é minha, ela tomasse a iniciativa, isso. Aí seria um conflito positivo. Positivo de competência, isso mesmo. Bom, o processo, ele tomou rumo, foi julgado em primeira e segunda instâncias, houve diversas questões que foram abordadas. O processo chegou à 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que deu provimento ao recurso de revista, a forma como chegou o processo, para suscitar o conflito negativo de competência e determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, o processo chegou aqui ao STF. Assim, coube aos ministros do STF discutir se as ações de indenização por danos material e moral decorrentes de acidente de trabalho com óbito, que foi movida, como vimos, pelos sucessores, após a emenda 45 da reforma do Judiciário, emenda de 2004, se ela deveria ser processada e julgada pela Justiça Comum ou pela Justiça Trabalhista. Vale lembrar que a Procuradoria-Geral da República, ela se manifestou no processo pela declaração da competência da Justiça do Trabalho com o encaminhamento dos autos ao TST, ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro relator Eros Grau apresentou o voto já trabalhando em cima da definição de outra competência do próprio Supremo Tribunal Federal para julgar este caso. Vamos ver agora. Reconheço a competência originária do Supremo para dirimir o conflito de competência entre o juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, artigo 102, inciso 1, a linha O da Constituição. Embora o texto constitucional não designe expressamente a competência desta Corte para julgar as causas em tribunais superiores e juízes, a ele não vinculados, o envolvimento de instância extraordinária não deve escapar à análise desta Corte, conforme a exegese fixada no conflito de competência, julgamento do conflito de competência 7027, relator o ministro Celso de Mello, ainda em 95, eu estou transcrevendo a emenda aqui. Esse tribunal afirmou o entendimento que, após a edição da emenda constitucional 45, é da Justiça do Trabalho a competência para julgar ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho. Cito precedente do agravo regimental no RE 509.352, relator ministro Menezes Direito. E prossigo dizendo: o ajuizamento da ação de indenização pelos sucessores não altera a competência da Justiça Especializada. A transferência de direito patrimonial em decorrência do óbito do empregado é irrelevante. E cito 2 precedentes, senhor presidente. Do embargo de declaração no RE 509.353, ministro Sepúlveda pertence, e o embargo de declaração no RE 541.755, relator ministro César Peluso. Nessas condições, eu conheço do conflito para declarar a competência da Justiça do Trabalho, remetendo-se os autos ao Tribunal Superior do Trabalho. Confirmando a jurisprudência. E assim ficou decidido, assentando a competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso. Mais um destaque da sessão de quarta-feira, dia 3 de junho de 2009. Agravo regimental na reclamação 3.836. Relator ministro Gilmar Mendes. José Luiz Olaio Neto versus relator do... Aí vem um nome enorme. A IRR é o agravo de instrumento no recurso de revista número 1822 de 2003, 045.15.40.2 do Tribunal Superior do Trabalho. Na verdade, para resumir, trata-se justamente de uma ação específica da Justiça Trabalhista, que é o recurso de revista, e um recurso que foi o agravo de instrumento, como bem nos disse a Lídia, que foi apresentado neste processo. Há interessado no processo, que é a General Motors do Brasil Limitada. Bom, trata-se no Supremo Tribunal Federal de uma reclamação com pedido de medida liminar contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Como sabemos, a reclamação é apresentada quando se alega que houve descumprimento de uma decisão, no caso aqui do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, a decisão que
teria sido desrespeitado, teria sido tomada pelo Supremo no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 1721 e 1170. 1770. 1770, né? Isso. Então vamos repetir aqui, 1721 e 1770. É muito número, né, Lídia? É verdade. Muitos nomes assim, a gente tem que traduzir. Qual foi a decisão do TRT e por que ela seria contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal nestas duas ações diretas de inconstitucionalidade? Bem, a decisão do TRT foi no sentido de negar provimento ao recurso de revista que foi trazido ao Tribunal do Trabalho, no sentido de que quando há uma aposentadoria espontânea, essa aposentadoria extinguiria um vínculo, ou seja, finalizaria o contrato de trabalho, mesmo que a pessoa continuasse trabalhando. E a pessoa inconformada com essa decisão da Justiça do Trabalho recorreu até o Supremo Tribunal Federal, através de uma ação chamada reclamação, dizendo justamente que o Supremo teria proferido duas decisões em ações diretas de inconstitucionalidade e que a decisão da Justiça do Trabalho estaria afrontando essas decisões tomadas pelo Supremo nas ações diretas, porque existe um artigo da CLT que é o 453, onde o Supremo Tribunal Federal declarou que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse artigo foram considerados inconstitucionais. Então, eles entenderam que essa ação da Justiça do Trabalho de extinguir um vínculo trabalhista quando há um pedido de aposentadoria espontânea estaria afrontando o que já havia sido decidido pelo STF nessas duas ações diretas. Vamos ao voto do ministro Gilmar Mendes, portanto, neste agravo regimental na reclamação 3836. Sobre o assunto tratado nos presentes autos, extinção do contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea, este tribunal já se pronunciou conforme precedente específico proferido na reclamação 3.940, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, cuja ementa assim dispõe. Reclamação, alegação de desrespeito dos julgados do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 1770, Moreira Alves e 1721, improcedência. Decisão reclamada com base na OJ 177 do Tribunal Superior do Trabalho aplicou o caput do artigo 453 da CLT para considerar extinto o contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea. As decisões das ações diretas invocadas não cuidaram do caput do artigo 453 da CLT, não impugnado. Não há desrespeito à decisão vinculante do Supremo se o paradigma normativo invalidado é diverso do dispositivo legal aplicado ao caso pela autoridade reclamada. Precedentes. Ademais, a discussão acerca da interpretação do caput do artigo 453 ou do teor da OJ 177 extrapola os limites da via eleita. É verdade, digo eu, que há decisões das turmas desta Corte em agravos de instrumento no sentido da tese defendida na presente reclamação. Destaquem-se os agravos de instrumentos 498.061 e 472.674, ambos da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Primeira turma, e eu cito. Mas eu digo o seguinte, ora, da leitura desses precedentes, bem como dos recursos extraordinários 449, 420 e 463.629, um da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, o outro da relatoria da ministra Ellen Grace, resta claro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema de fundo debatido na presente reclamação, qual seja, se a aposentadoria espontânea implica a extinção do contrato de trabalho para todos os efeitos legais decorrentes, pagamento de multa de 40% do FGTS, necessidade de submissão a novo concurso público, etc., encontra-se sedimentado, tendo sido construído desde a concessão das liminares nas ADIs 1770 e 1721, as quais foram confirmadas no mérito e reafirmadas nos precedentes em recurso extraordinário, nos recursos extraordinários supramencionados. Entretanto, o rito processual da reclamação não permite seja conhecido e provido o pleito, tendo em vista que, conforme já decidido pelo plenário desta Corte, reclamação 3.940, os precedentes firmados nas ações diretas invocadas não cuidaram do caput do artigo 453 da CLT, que é o fundamento da decisão ora impugnada. Então, somente a questão sobre a via eleita. Portanto, eu estou negando provimento ao agravo regimental, uma vez que a questão está posta em reclamação.
Muitas ações que vêm às instâncias superiores, elas têm de ser decididas com base no direito processual. E, por conta disso, muitas vezes os votos são extremamente técnicos. Alguns são mais fáceis de terem a sua compreensão analisada, como foi, por exemplo, aquele voto do ministro Joaquim Barbosa, que envolvia questões doutrinárias, questões de direito internacional. O caminho é mais fácil de ser acompanhado. Mas, nesse caso, o voto do ministro Gilmar Mendes, ele teve essa característica de ser um voto bastante técnico, porque envolve